Bom, vamos lá. Agora para nossa aula de ciências. Vamos abrir o livro na página 414. Vamos falar sobre a Lua. Ó, página 414. A nossa Lua. Ó que linda. Então, a Lua, ela gira em torno da Terra e também em torno dela mesma. Então, ela faz um movimento parecido que a Terra faz em torno do Sol. Ela gira em torno dela e em torno da Terra também. Esses movimentos combinados, olha só, prestem atenção nisso, hein? Fazem com que exista uma parte da superfície da Lua, cerca de 40% dela, que nunca está voltada para a Terra. Então tem uma parte da Lua, por causa desse movimento que ela faz, em torno dela, em torno da Terra. Esses dois movimentos combinadinhos faz com que uma parte da Lua, 40% mais ou menos, nunca seja vista por a gente, sempre fica escondida. Durante séculos, as pessoas imaginavam como seria esse outro lado. A curiosidade só foi satisfeita em 1959, quando uma nave espacial russa conseguiu finalmente fotografar o lado escondido da Lua. A ausência de atmosfera na Lua faz com que o céu seja escuro e a temperatura fique muito alta durante o dia e muito baixa à noite. Além disso, a superfície é bombardeada por meteoritos, por isso nela existem muitas crateras. Em fotos bonitinhas assim da Lua, a gente consegue até observar bastante essas crateras que existem nelas, né? São causadas por causa dos meteoritos que caem nela. Agora, a página 415. Fases da Lua, né? Como a gente já sabe, a Lua possui fases. Tem épocas que a gente enxerga só um pedaço da Lua, tem épocas que a gente não enxerga a Lua, tem épocas que a gente enxerga o outro pedaço da Lua, tem épocas que a gente enxerga a Lua por completa. Vamos entender como que isso funciona. Assim como a Terra, a Lua não possui luz própria. Então, a Lua não tem luz própria. A gente vê a luz dela, mas essa luz não é dela, não é ela que produz essa luz. Conseguimos enxergá-la porque ela é iluminada pelo Sol. Essa iluminação depende da posição da Lua e da Terra em relação ao Sol. Por isso, ao longo de um mês de observação, a Lua vista da Terra parece mudar de forma. Essas diferentes formas são chamadas de fases. De uma fase de lua cheia a outra, passam-se 29 dias e 12 horas. Esse ciclo é um mês lunar. Veja a seguir o esquema que explica as fases da Lua. Então, aqui embaixo a gente tem um esquema explicando cada fase da Lua. Então, a gente sabe que o ciclo dela dura aproximadamente um mês, né? A Lua cheia. Nessa fase, a face da Lua, ela está voltada para a Terra e está toda iluminada. Então, aqui está a Terra, aqui está o Sol e aqui está a Lua. Terra, Lua e aqui o Sol. Então, o Sol está iluminando toda a Lua. Em toda essa parte da Lua que está voltada para o Sol está sendo iluminada. Então, a gente consegue enxergar toda a Lua. Essa fase fica conhecida como fase de Lua cheia. Olha aqui. A lua minguante. Durante 7 dias seguintes, a fase de lua cheia, a lua gira ao redor de si mesma e ao redor da Terra. A fase voltada para o nosso planeta fica cada vez menos iluminada. Então, como a lua está aqui, a Terra aqui, e o Sol aqui, o Sol está iluminando só essa parte da Lua. Ó. Veja, esse lado não é iluminado. Então, a gente da Terra só consegue enxergar essa partezinha que está sendo iluminada, que a gente chama de Lua minguante. Agora, a Lua nova. 7 dias depois da fase da Lua, voltada para a Terra, não recebe luz. A Lua fica invisível. Como isso?
a Lua está aqui, aqui está a Terra e aqui está o Sol. O Sol está iluminando todo esse lado da Lua, mas esse lado que está voltado para a Terra, que está aqui, não está sendo iluminado. Então, a Lua fica invisível. Essa é a fase da Lua nova. Agora, a Lua crescente. A Lua continua a girar cada vez e aumenta a parte iluminada da face voltada para a Terra. 7 dias depois, ela está totalmente iluminada, que aí ela volta para a Lua cheia. Agora, nossos eclipses lunares. Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, ocorre o eclipse lunar. Durante o eclipse, a Lua atravessa a sombra da Terra. Quando apenas a parte da Lua fica encoberta, o eclipse é parcial. No eclipse total, a Lua fica inteiramente encoberta pela Terra. Eu preparei aqui um videozinho que eu peguei de um site que eu adoro os videozinhos deles. Se vocês tiverem mais curiosidade, vocês podem entrar lá para assistir os outros vídeos que eles também têm, por exemplo, do eclipse solar, que não fala no nosso livro, mas também existem, e lá tem um videozinho que vocês podem pesquisar, se tiverem mais curiosidade. Vou mostrar agora um vídeo que representa as fases da nossa Lua. Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Neste episódio, falaremos mais um pouco sobre nosso satélite, mostrando como funcionam as fases da Lua. Vamos lá! A Lua não possui iluminação própria como o Sol. Ela, na verdade, reflete a luz do Sol. Mas assim como a Terra, a Lua é uma esfera, o que faz com que ela não possa ser iluminada por inteiro. E é por isso que algumas partes dela ficam escuras em determinados períodos. A isso damos o nome de fases da Lua. E elas são 4, podendo ser chamadas de quartos lunares. E embora a órbita da Lua seja elíptica, vamos mostrar como um círculo para facilitar a compreensão. Neste esquema, o Sol está do lado direito. Portanto, é da direita que vem sua luz. Quando a face da Lua que está iluminada não está voltada para a Terra, é como se a Lua ficasse totalmente escura para nós. Esta fase é chamada de Lua Nova. A revolução continua e podemos ver metade da Lua iluminada. Esta fase é chamada de quarto crescente. A Lua continua sua órbita e agora podemos ver sua face totalmente iluminada. Esta é conhecida como Lua Cheia. Prosseguindo com a órbita, e novamente só é possível ver metade da Lua iluminada, e este é chamado de quarto minguante. A Lua leva 27 dias, 7 horas e 23 minutos para fazer a revolução, que é praticamente o mesmo tempo que leva para fazer a rotação. Então, sempre olhamos para a mesma face da Lua. Isso não é legal? Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, revolução é a volta que a Lua dá em torno da Terra. A Terra dá uma volta em torno do Sol, que ganha o nome de translação. Só que a volta que a Lua dá em torno da Terra ganha o nome de revolução. Agora vamos saber um pouquinho mais sobre os eclipses. Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Em nosso episódio anterior, falamos sobre o eclipse solar e como a Lua encobre o Sol, fazendo uma grande sombra na Terra. Desta vez, falaremos sobre outro fenômeno, posicionando a Terra entre o Sol
Este alinhamento chamamos de eclipse lunar. Vamos ver como ele acontece. Quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, a sombra da Terra produz duas áreas. Uma delas é um cone de sombra mais estreito, chamado de zona de umbra, em que a luz do Sol não passa. Se tivermos um eclipse total, é nessa região que a Lua irá se posicionar por completo. E durante um determinado período de tempo, ela estará completamente sem a iluminação do Sol. A outra região é chamada de zona de penumbra. Este é um cone de sombra um pouco maior, mas não tão escuro. Em um eclipse, que a Lua se posiciona na zona penumbral, não podemos diferenciar sua iluminação apenas olhando para ela, pois a quantidade de iluminação que ela perde é muito pouca. Ao contrário do eclipse solar, o eclipse lunar pode ser visto de qualquer parte do hemisfério que esteja voltado para a Lua. Outra diferença entre o eclipse solar e o lunar é que os eclipses solares costumam durar apenas cerca de 7 minutos, enquanto o eclipse lunar pode durar pouco mais de 3 horas, embora a fase total dure cerca de 1 hora. Por hora só, pessoal.